Uma empresa dos Estados Unidos anuncia uma novidade polêmica. Quer implantar chip no cérebro de pessoas para conectar a inteligência humana com a das máquinas. A notícia acendeu alerta na comunidade científica internacional. Essa tecnologia poderia, por exemplo, invadir pensamentos e transformar nossas memórias em mercadoria. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Hoje o assunto aqui é muito sério e de extrema importância e por isso eu te convido a acompanhar esse vídeo até o final. Mas antes eu peço que você deixe aquele like aí para fortalecer o canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com a sua família e também nas redes sociais. E para que você receba a notificação do YouTube toda vez que eu postar um conteúdo aqui no canal, você já sabe, é só se inscrever e ativar o sininho em todas as notificações, conforme mostra essa animação aqui abaixo do vídeo. O empresário e bilionário Elon Musk, o terceiro homem mais rico do mundo, pode ser o responsável pela criação da marca da besta. É isso mesmo. Apesar da marca da besta pertencer a Satanás, ele precisa de alguém para fabricar. Porque ele é espírito, tem que ser um homem, e ninguém mais capacitado para isso do que o inovador na área da ciência e tecnologia, Elon Musk. Aqui é sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Como o texto sagrado mostra, o número da besta ele será um número de homem. Isso significa que um homem será o responsável por sua criação. Além de ser conhecido por ser o terceiro homem mais rico do mundo, é também um grande visionário. Entre as criações do empresário, como a Tesla, a empresa que fabrica carros elétricos, e a SpaceX, que fabrica foguetes capazes de serem reutilizados em viagem ao espaço, agora um novo projeto de Elon Musk ultrapassou todas as barreiras que alguém poderia alcançar. Uma de suas empresas, a Neuralink, ela apresentou ao mundo um implante cerebral capaz de ler a sua mente. Aquilo que sempre víamos em filmes acaba de se tornar real. A empresa de Elon Musk, ela anunciou que quer implantar um chip no cérebro das pessoas. A intenção é conectar a inteligência humana com a das máquinas. Essa notícia deixou alguns cientistas internacionais em alerta, porque segundo eles, essa tecnologia poderia invadir pensamentos e transformar memórias em mercadoria. Só para você ter uma ideia, com essa tecnologia implantada no cérebro, seria possível invadir os pensamentos das pessoas. As pessoas que aceitarem esse tipo de implante também serão controladas. Elas não terão vontade própria, serão uma espécie de zumbi, uma mistura de humanos misturado com máquinas. Aquilo que até alguns anos atrás só se via em filmes de Hollywood, hoje já é uma realidade. A empresa de Elon Musk, responsável pela criação desse super chip, ela promete também dar superpoderes para quem tiver o chip implantado em seu cérebro. Esse chip controlado pela inteligência artificial será capaz de controlar a personalidade e os pensamentos das pessoas. Segundo alguns especialistas, essa tecnologia poderá dar habilidades incríveis aos humanos, e os que sofrem de paralisia, por exemplo, poderiam sair andando em questão de horas. Pode parecer ficção, mas não é. Esse projeto é a mais pura realidade e para quem acha isso impossível é melhor examinar mais as escrituras. Como eu disse no vídeo anterior, são as escrituras que determinam os acontecimentos e não o contrário. E as escrituras há milênios já revelavam esse avanço gigantesco do conhecimento na Terra. Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás e o conhecimento será aumentado. Observe nessa passagem que as revelações feitas aqui pelo anjo ao profeta Daniel batem exatamente com os dias atuais da humanidade. Muitos correrão para frente e para trás e o conhecimento será aumentado. Conhecimento aqui significa ciência, tecnologia, progresso, conquistas. E é aí que mora o perigo. Agora eu quero fundamentar um pouco mais aqui para você abrir mais a sua mente. Muitos cristãos, quando ouvem falar de ciência e tecnologia, pensam logo que é de Deus e recebem tudo o que a tecnologia e a ciência proporciona de braços abertos. Acontece que essas pessoas cristãs alienadas, elas não conhecem as escrituras, elas não têm discernimento para entender que existe a ciência do bem e a ciência do mal. Quando eu me refiro à ciência do mal, é toda a ciência que Satanás usa o homem para criar. E como saber qual ciência é boa e qual ciência é má? Qual ciência tem a mão de Deus e qual ciência tem a mão do adversário? A Bíblia ela responde isso. Onde Satanás estava quando ele falou com Eva? No Jardim do Éden, conhecido também como Jardim de Deus. Quais eram as duas principais árvores do jardim?
a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui as coisas elas começam a ficar claras. Vejam que todo o conhecimento que hoje vemos no mundo já existia. Toda fonte de sabedoria já estava ali no jardim. A sabedoria do homem ela é limitada. Ele precisa de tempo para aprender e evoluir. Mas Satanás ele já dominava a ciência do mal. Vejam que foi exatamente a árvore da ciência do mal que a serpente induziu Eva a comer. Quando Eva comeu dessa ciência do mal e deu a Adão para que ele também comesse, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram. Em partes, eles receberam conhecimento ao provar daquela árvore da ciência, mas pecaram pela desobediência ao Eterno. Você percebe que Satanás já dominava a ciência desde aquela época? E tudo que hoje ele usa homens para criar, ele já conhecia, porque ele não é limitado como homem. Ele já existe há milhares de anos, e Deus o encheu de poder e sabedoria. Deus o expulsou do céu, mas não retirou dele o que ele já sabia e nem o seu poder. Ele só não pode agir sem o consentimento do Eterno, mas dentro daquilo que Deus permite, ele faz. Porque ele era um querubim cheio de sabedoria, glorioso e cheio de formosura. Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Essa passagem ela deixa claro pela boca do Senhor ao profeta Ezequiel quem era Satanás. Querubim ungido para proteger. No Monte Santo de Deus ele estava, no meio das pedras afogueadas ele andava. Ele era perfeito em seus caminhos, ele era formoso, ele era sábio. Esse era Satanás antes de ser lançado por terra. Todos esses adjetivos que o Eterno deu a ele antes dele cair simbolizam o poder e a grandeza que Satanás possuía no céu. O Eterno tirou do seu santo monte, mas não retirou o seu poder nem a sua sabedoria. Eu vou dar aqui um exemplo. Salomão ele foi o rei e servo de Deus mais sábio e rico que existiu no passado. Mas um dia ele pecou, ele se corrompeu, ele profanou as coisas santas e se prostituiu com as mulheres do Egito. Porém ele não perdeu o seu conhecimento nem a sua sabedoria. Vejam que a história de Salomão, ela lembra bem a do querubim protetor que é Satanás. E por que eu estou trazendo aqui esses fundamentos? Para que você entenda que Satanás detém um grau de poder e conhecimento muito além do que qualquer ser humano possa alcançar. Achar que toda ciência, tecnologia e conhecimento vem de Deus é ignorar e subestimar o adversário. É claro que o poder maior e supremo emana do Criador, mas quem controla esse mundo, esse sistema, os reinos desse mundo, é o príncipe desse mundo. O próprio Jesus Cristo admitiu isso. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Aceitando ou não, é assim que Deus determinou e permite Satanás agir de acordo com a sua vontade. Podem ter certeza de que se o Eterno desse carta branca para Satanás, ele já teria feito muito mais sinais e prodígios para levar o homem à perdição. Mas Deus fez tudo na medida, a história foi escrita sem erros, e toda a criação, seja terreno ou celestial, sejam anjos, demônios ou principados, seguem exatamente o que Deus determinou. Então, como vemos até aqui, Satanás ele tem a permissão de Deus para agir na ciência, na tecnologia, na religião, na política, nas leis, em tudo. A sabedoria e o poder de Satanás só não é maior que a de Jesus, mas se comparar com a sabedoria humana, é milhões de vezes maior, porque ainda que ele tenha sido expulso por Deus, ele não perdeu todo o poder e o conhecimento que ele tinha, tanto que é com o seu poder que ele controla o mundo. Então, como saber se uma ciência vem da parte de Deus ou do adversário? É simples. Deus ele jamais precisaria construir algo para controlar ou dominar o homem, porque ele tem esse poder sem precisar de nenhum meio. Através do Espírito Santo, ele te convence do pecado, ele faz você se arrepender dos seus erros, ele te faz sentir misericórdia do seu próximo, ele te faz perdoar, ele te convence a ajudar o teu próximo. Deus controla quem ele quiser. Tudo Deus move através do seu Espírito. Moisés foi guiado até o deserto, no Monte Sinai, pelo Espírito de Deus. Todos os profetas e apóstolos serviram a Deus guiados pelo Espírito Santo de Deus, sem pedir nada em troca. Nós somos obras-primas de Deus, e essa obra Satanás ele não consegue controlar. Satanás ele não tem permissão de Deus nem para entrar na sua mente, muito menos no seu coração. Mas é aí que entra a ciência do mal. Existe só um meio de Satanás controlar as pessoas sem Deus impedir.
é através da aceitação da própria pessoa. Enquanto a pessoa está na obediência do Eterno, Satanás ele não tem controle sobre essa pessoa. Ele pode até influenciar, dar dicas, sugestões, mas ele não pode controlar. Mas quando essa pessoa resolve dar ouvidos a ele e aceitar as suas propostas, aí ele ganha o direito sobre essa pessoa. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Somos nós que decidimos quem controla a nossa vida e nossa mente e o nosso coração. E Satanás, sabendo disso, ele está usando de homens poderosos e bilionários com a riqueza que ele mesmo dá. Ele está dando sabedoria maligna a esses homens para que a humanidade receba dentro dos seus corpos o sinal da besta. É aí que entra a tecnologia avançada e a ciência do mal que Satanás tem ensinado aos homens por séculos. A partir do momento que uma pessoa se abre para aceitar o sinal de Satanás dentro dela, o Eterno, na sua justiça, entrega o direito de Satanás controlar essa pessoa. Vocês entendem agora? Toda ciência maligna está a serviço de Satanás. Porque para que ele seja adorado, ele precisa controlar as pessoas. E a única forma dele controlar as mentes de muitos é colocando dentro dessas pessoas uma tecnologia diabólica. Quando as pessoas receberem esse chip em seu cérebro e em suas mãos, elas estarão declarando que abandonaram a Deus e o Eterno as entregará a Satanás. A inteligência artificial, que é a imagem da besta, vai controlar grande parte da humanidade que fizerem uso do seu chip. Isso também é uma forma que Satanás tem de julgar o seu exército de zumbis controlados por legiões de demônios implantadas em suas mentes contra o povo santo de Deus. Esse chip que está sendo construído para ser implantado no cérebro vai chegar prometendo revolucionar o mundo e as pessoas. Vai chegar com promessas de curas e milagres, mas tudo será por meio do engano de Satanás, para que as pessoas aceitem da mesma forma que ele enganou Eva e ela aceitou provar da árvore da ciência e depois que ela provou, ela sentiu o gosto amargo do arrependimento e da morte. As escrituras dizem que quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento, então abriu-se-lhe os olhos e eles enxergaram uma outra realidade. Assim será com todo aquele que aceitar em seu corpo a marca da besta. Depois que boa parte da humanidade estiverem chipadas, aí não tem mais volta, não tem como reverter, não tem como tirar. E o pior, as pessoas que tiverem aceitado esse sinal serão atormentadas e procurarão a morte e não acharão. E sabe o mistério aí? É porque eles estarão sendo controlados. Mesmo sofrendo atormentados pelo sinal da besta em seu corpo, essas pessoas elas não conseguirão fazer nada por vontade própria. Veja o que o Apocalipse revela sobre isso. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Observem aqui nessa passagem que os demônios eles receberam ordens para não danificarem a erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Entenderam agora? Aqui está claro, esses homens que não têm nas testas o sinal de Deus são todos aqueles que receberam nas testas o sinal da besta. Veja que todo esse tormento descrito aqui nessa passagem serão para os adoradores da besta que receberam o seu sinal. Observem que o texto fala que esses homens que não têm o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Quando a gente examina as escrituras e vê que Satanás ele vai operar sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os escolhidos, a gente tenta imaginar que tipo de sinais e maravilhas ele fará. A nossa mente ela é limitada, a gente sempre pensa pequeno, mas quando a gente vê essas coisas acontecerem, esses projetos satânicos em andamento, a gente volta para as escrituras e o Espírito Santo ele abre a nossa mente. Estamos vivendo em um tempo em que tudo será possível, mas não devemos esquecer que o príncipe desse mundo ele estará agindo rápido de forma enganosa e ao mesmo tempo poderosa para enganar milhares de pessoas em todo o mundo. A cada dia que passa fica mais claro que a marca da besta não será só um sinal ou só uma marca de enfeite nas testas e mãos dos homens. Ela será uma tecnologia avançada mais do que qualquer outra criada até hoje. Porém, essa tecnologia ela será controlada pela besta e no momento
momento certo, as pessoas que receberão essa tecnologia serão controladas e dominadas por uma tecnologia diabólica que terá o poder de te controlar onde quer que você esteja. Por isso, tantas antenas 5G espalhadas por todos os cantos do mundo, milhares de satélites sendo levados ao espaço, a internet sendo disponibilizada a todos. Tudo isso para que o controle seja global. Agora, para quem acha que tudo isso é apenas teoria, não se esqueçam que lá no Egito, há mais de 4.000 anos atrás, Satanás já tinha uma ciência muito avançada, que até hoje o homem ele não conseguiu ter. Através dos magos do Egito, ele fez muitos dos mesmos sinais e maravilhas que Moisés fez pelo poder de Deus. Estamos vivendo em um tempo muito difícil. O engano ele pegará a muitos. Os sinais e maravilhas serão fantásticos e sempre surgirão com a promessa de fazer e realizar o desejo do coração dos homens. Mas não nos deixemos enganar, porque nada disso vai vir da parte de Deus. E é por isso que devemos estar atentos aos acontecimentos e sempre examinando as Sagradas Escrituras. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você apoie aqui esse canal deixando aí o seu like e compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas possam estar preparadas para esses dias que se aproximam. E se você desejar ser avisado pelo YouTube todas as vezes que eu postar um novo vídeo aqui no canal, é preciso que você se inscreva e ative o sininho e coloque em todas as notificações, conforme mostra a animação aqui abaixo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.